li o roteiro, tá explicadinho. Aí o relator desse aqui, o conselheiro Ronaldo Chadid. Tá aqui, olha aqui. Eu começo com ela, não? Só começa a sessão normal aqui. Tá. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Ronaldo Chadid, Osmar Domingos Jerônimo, Gerson Domingos, conselheiro substituto Leandro Lobo e representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José Aedo Camilo. Em discussão, ato número 7 da sessão ordinária realizada no dia 6 de maio de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. A presidência tem uma proposição a ser apresentada por essa, que é esse egrégio Tribunal Pleno, nos termos do artigo 16, inciso 3º, a linha D, do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, submetemos ao exame do Tribunal Pleno questão administrativa relacionada à doação por esse tribunal de 2 veículos, quais sejam uma ambulância sem o desfibrilador que vai ficar aqui para nos atender, e um veículo van para o governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Salienta-se ainda que tal doação conta com a iniciativa dessa presidência e é possibilitada pelo ordenamento jurídico, pela sua relevância social e interesse público, observados os requisitos legais estabelecidos na Lei de Licitações e Contratos número 8.666/93, artigo 17, bem como pelo fato desses bens estarem ociosos na Corte de Contas e permanecerão como patrimônio público desse Estado. Passo a mão do conselheiro para a manifestação do procurador de contas, doutor Aedo Camilo. Senhor presidente dos conselheiros, senhor presidente, apenas gostaria de fazer uma observação. Embora esteja sendo vista como uma proposição essa colocação que Vossa Excelência faz, é um processo que vai merecer análise. O Ministério Público e um relatório, portanto, termina sendo uma decisão, termina sendo um processo em si, embora não formalizado. Evidente que as proposições, elas são apenas uma sugestão, uma solicitação feita pelo conselheiro ou pelo Ministério Público, que o Pleno acolhe e dá andamento no processo, no caso da abertura de uma investigação, etc. Eu queria, isso já é a segunda vez que ocorreu, apenas a título de colaboração, orientar, isso aqui poderia entrar como um processo fora de pauta, um processo em regime de urgência, né? Depois da sessão, depois da pauta ordinária, porque aí teríamos condição tranquilamente de emitir um parecer e o conselheiro relator, que Vossa Excelência designar, fazer o seu voto e submeter ao Tribunal Pleno. De qualquer forma, para não tumultuar os trabalhos, eu vou me manifestar aqui no presente processo, conforme a exposição de Vossa Excelência, embora estou tomando conhecimento da matéria no exato momento e não tive tempo de verificar o real objeto. A doação é para a Secretaria, deixa eu ver aqui. Para o governo do Estado. É governo do Estado, é doação para o governo do Estado. Não, isso é que eu quero localizar aqui. Tá? Bom, na realidade, esse patrimônio já pertence ao Estado de Mato Grosso do Sul. Não sei se o elemento seria doação, porque o Tribunal de Contas é apenas uma unidade orçamentária que recebe do Odécimo, né? Não é um poder. Parece-me que o pedido encaminhado, ele está com uma fundamentação feita pela assessoria jurídica de Vossa Excelência. Tem, inclusive, aqui um ofício do governador do Estado, manifestando interesse em receber a doação, porque não seria um presente de grego, como eu vi num jornal aí, né? O Estado recebendo aviões cuja manutenção é mais cara, talvez, do que comprar uma aeronave. Desta forma, sem me aprofundar, porque desconheço integralmente
as tratativas anteriores, mas havendo interesse na pessoa que vai, na representante da pessoa jurídica que vai ser beneficiada em receber os bens, não vejo nenhum óbice para que o tribunal decida e concretize a doação aqui noticiada. É o nosso parecer, senhor presidente. Agradeço a boa vontade de Vossa Excelência, a compreensão, é uma causa nobre, e passo às mãos do conselheiro Ronaldo Chadid para fazer seu relatório oral. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores conselheiros, em análise no expediente da presidência, em que objetiva, após manifestação do Tribunal Pleno, doar uma ambulância e um veículo van para o governo do estado de Mato Grosso do Sul. O Ministério Público de Contas se manifestou e opinou favoravelmente. O embasamento jurídico para a doação desses bens móveis ao estado de Mato Grosso do Sul é o artigo 17 da Lei 8.666/93, que dispõe da seguinte forma: alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificados será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 2. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos. A linha A, doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Portanto, excelências, a manifestação da presidência desta Corte em fazer a doação desses bens móveis pertencente ao patrimônio do Tribunal de Contas ao Estado de Mato Grosso do Sul encontra guarida na legislação pátria. E, obviamente, que, na prática, esses veículos pouco têm servido, ou quase nada, serviram a esta Corte de Contas, a todo o conjunto de servidores deste tribunal. E, por certo, serão mais úteis ao governo estadual, especialmente na área da saúde. Segundo consta, o governo do estado pretende utilizá-los na Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul. E, com isso, também evitamos dispêndios financeiros, né, para a manutenção desses veículos. Dessa forma, e considerando a opinião favorável do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que seja acolhido pelo Pleno a manifestação oriunda da presidência. Sei que Vossa Excelência é profundo conhecedor. Em discussão. Encerrada a votação. Pois não, senhor? Pois não. Só uma questão de esclarecimento, eu não tenho absolutamente nada contrário à iniciativa de Vossa Excelência, presidente, até porque conhece bem mais a administração desta casa do que eu. Eu recentemente aqui estou. E não sei da utilidade tampouco da ambulância quanto da van. Ficaria aqui, dentro do que o relator
o conselheiro Ronaldo Chadid colocou, quando provocado a necessidade de um bem público para finalidade social, nós não fomos provocados. O tribunal não foi provocado, assim colocado por Vossa Excelência, que é uma iniciativa da mesa. Mas vou continuar respeitando a autoridade do presidente, reconhecendo, se assim a intenção de Vossa Excelência, mas ainda continuo, no meu ponto de vista, em pensar que seria de muito mais utilidade, apesar do não uso para este tribunal, e gostaria muito que, se essa ambulância aqui permanecesse, ficasse 10 anos sem utilidade, mas, se necessário for, um dia pode até levar a salvar uma vida. Eu tive essa experiência na Assembleia, não quero colocar isso como justificativa. Nós temos lá também uma ambulância e, por 2 ou 3 ocasiões, se foi necessário o uso da mesma para socorrer pessoas que nem tampouco eram servidores da casa, não eram pessoas que participavam de eventos, enfim, e tiveram a necessidade de um atendimento. Mas fica aqui somente o meu ponto de vista de que o patrimônio, na verdade, se somos aqui um órgão ligado diretamente à Assembleia, fica a pergunta, não teria que remeter à Assembleia Legislativa a autorização para que o tribunal pudesse fazer a doação do mesmo? É uma pergunta, não é afirmativo isso. Mas não é desse conselheiro que partirá a iniciativa da contrariedade da iniciativa de Vossa Excelência, presidente. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro substituto Leandro Lobo. Com o relator. Aprovada, encaminha a Secretaria das Sessões para as devidas providências. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Temos aqui, inicialmente, processo objeto de pedido de vista, processo do excentivo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, objeto de pedido de vista pelo excentivo senhor conselheiro Ronaldo Chadid, após ser relatado. Processo número 2.277/2011, Prefeitura Municipal de Itacuru. Com a palavra, o excentivo senhor conselheiro Ronaldo Chadid, revisor da matéria. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores conselheiros, eu efetivamente pedi vista do processo já mencionado e, após análise do relatório e voto do eminente conselheiro Irã Coelho das Neves, estou fazendo a devolução sem manifestação, sem apresentação de voto revisor, tendo em vista que concordo integralmente com o relatório e voto do conselheiro Irã. Com a palavra, excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria. Senhor presidente, em face da matéria já ter sido relatada na sessão ordinária, mantém integralmente o voto. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator da matéria, conselheiro Irã Coelho das Neves. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovadas ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhor auditor, conselheiro substituto. Processo da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves. São 2. Constante da pauta dessa sessão ordinária, cujos pareceres nós mantemos nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador de contas, doutor José Aedo Camilo, senhores conselheiros, senhor auditor, conselheiro substituto presente nessa sessão, senhores funcionários e diretores. Apenas 2 processos, senhor presidente. O de número 3017/2014, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba, correspondente ao exercício financeiro de 2013, gestão do senhor Antônio João Grande de Melo. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e propõe, acolhendo plenária, a seguinte decisão.
Pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas regulares, com fulcro no artigo 59.1 da Lei Complementar 160/2012, porquanto os resultados do exercício foram corretamente demonstrados nos termos dos artigos 101 a 105 da Lei Federal 4.320/64, como também foi aplicado o mínimo exigido em ações e serviços públicos de saúde, conforme exigido no artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3, combinado com o artigo 77, 1, parágrafo 1º da ADCT da Constituição Federal. Pela intimação do resultado do julgamento das autoridades administrativas competentes e demais interessados, em conformidade com o artigo 50, inciso 1 e artigo 65 da Lei Complementar 160/2012. Voto neste mesmo sentido foi proferido para o processo de número 3.946/2014, que cuida da prestação de contas do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Cacilândia, relativo ao exercício financeiro de 2013, tendo como titular o senhor Carlos Augusto da Silva. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como voto, o conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingues. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia e devidamente publicado em resumo do Diário Oficial eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, nos processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, nós ratificamos todos os pareceres exarados. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro relator para fazer a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, diretores, servidores desta Corte de Contas. Processos a cargo desta relatoria, 5.925/2013. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Ladário, relativo ao exercício financeiro 2012, responsabilidade do senhor José Antônio Assad Faria. Acolho o parecer da auditoria do Ministério Público de Contas e profiro o voto pelo julgamento como contas regulares, nos termos do artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar 160/2012, dando-se a consequente quitação nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 160/2012. O mesmo voto para o processo 3.156/2014, referente à prestação de contas da Fundação de Esportes de Corumbá, responsabilidade do senhor Elvésio Zequeto. Processo 4.654/2012, trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Vereadores de Bela Vista, referente ao exercício financeiro 2011, ocasião em que figurava como ordenadora de despesas a senhora Letícia Maria Gouveia Pinheiro Murano, então presidente do Poder Legislativo Municipal. Acolho em parte os respeitáveis pareceres do Corpo Especial Auditoria e do Ministério Público de Contas e profiro meu voto da seguinte forma: pelo julgamento como contas regulares, nos termos dos dispositivos legais adotados no voto. Pela recomendação ao atual presidente da Câmara Municipal de Bela Vista para que adote as providências necessárias à instituição do sistema de controle interno no âmbito do Poder Legislativo Municipal, a fim de dar pleno atendimento à determinação esculpida nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal. Processo 13.181/2013. Em exame o recurso ordinário interposto pelo senhor Adair Tiago de Oliveira, ex-presidente da Câmara Municipal de Costa Rica, em face da decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas, através do Acórdão 521/2012, que julgou como irregular a prestação de contas do exercício 2009 da citada Câmara Municipal, ao tempo em que aplicou ao recorrente multa em valor correspondente a 50 UFERMES. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, porque não superadas as irregularidades motivadoras da decisão recorrida, que deverá ser mantida nos exatos termos em que fora proferida.
Processo 7.512/2010. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo senhor Eledir Barcelos de Souza, ex-prefeito do município de Santa Rita do Pardo, em face da decisão simples número 240/2013, proferida pela 2ª Câmara desta Corte de Contas, que por unanimidade dos votos julgou irregular e ilegal a execução financeira da ordem de compra número 7/2010 e aplicou multa ao recorrente. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso, a fim de declarar a regularidade da execução financeira da ordem de compra número 7/2010, emitida pelo município de Santa Rita do Pardo, em favor da empresa Sulmed Comércio e Produtos Hospitalares Limitada. Excluir a multa de 50 UFERMES pela insubsistência dos motivos que deram ensejo à irregularidade da execução financeira da contratação e manter a multa de 20 UFERMES pela revelia decretada na fase de instrução processual. Processo 16.056/2013. Em exame o pedido de revisão interposto pelo senhor Luiz Felipe Ribeiro Orro, em face da decisão simples número 01.149/2010, proferida pela 1ª Câmara deste Tribunal de Contas, que pela unanimidade dos votos julgou pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato número 3/2001 e determinou ao recorrente o ressarcimento aos cofres públicos no importe de R$ 21.192. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela procedência do presente pedido de revisão para o fim de rescindir a decisão e declarar a regularidade da execução financeira do contrato administrativo número 3/2001, referente à contratação pública celebrada entre o município de Aquidauana e a microempresa de Janira A. Andrade, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor Luiz Felipe Ribeiro Orro, no valor de 30 UFERMES, pela remessa intempestiva dos documentos, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Processo 15.390/2013. Trata-se da inspeção ordinária número 67/2013, referente ao período que compreendeu os meses de janeiro e dezembro de 2012, realizada na Previdência Social dos Servidores Municipais de Bodoquena, responsabilidade do senhor José Guilherme de Araújo, diretor-presidente. Em alinho com o respeitável parecer do Ministério Público de Contas, voto pela extinção do feito e arquivamento dos autos, nos termos das disposições regimentais indicadas no voto. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados dos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Como vota, encerrada a discussão, passamos à votação. Como vota o conselheiro Ilan Coelho das Neves? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Osmar Domingues Jerônimo? Com o relator. Como vota o conselheiro Gerson Domingos? Com o relator. Como vota o conselheiro Leandro Lobo? Com o relator. Aprovado, vai ao expediente. Só um minutinho que pegaram aqui. Conselheiro Gerson pegou aqui a minha... Meu roteiro. Conselheiro Gerson pegou para analisar o roteiro. Agora vamos analisar os processos do conselheiro Osmar Domingues Jerônimo, que está devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Com a palavra, pergunto ao conselheiro se deseja fazer em bloco ou se é algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o procurador de contas, doutor José Edo Camilo. Senhor presidente, ilustres conselheiros, o processo da relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, cujos pareceres nós vamos manter nessa oportunidade. São os pareceres.
Com a palavra, o conselheiro Osmar Domingos Gerando para a manifestação de seus... Senhor relatórios e presidente, votos. senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, para o processo número 4.917/2012, prestação de contas anual de gestão do Fundeb de Itaquaruçu, correspondente ao exercício de 2011, tendo como responsável a senhora Verônica Lima, voto pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas anual de gestão, haja vista a infringência no artigo 21, parágrafo 2º da Lei Federal número 11.494 de 2007, pela recomendação ao atual responsável no sentido de observar com maior rigor as normas legais de natureza contábil que regem a administração pública, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Para os processos 5.035 de 2012, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Nova Andradina, correspondente ao exercício 2011, tendo como responsável o senhor José Gilberto Garcia. O processo 3.499 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Instituto do Meio Ambiente de Dourados, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Rogério Quincheves. E o processo número 3.502 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Dourados, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável a senhora Ledi Feria. Voto pela regularidade da presente prestação de contas anual de gestão e pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Para os processos 6.273 de 2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Maracaju, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Celso Luiz Vargas, e o processo 6.263 de 2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Maracaju, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Celso Luiz Vargas. Eu voto pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas anual de gestão, haja visto a não observância da instrução normativa do TCMS de 35 de 2011, alterada pela instrução normativa número 36 de 2012, pela aplicação da multa de 30 UFERMES ao senhor Celso Luiz Vargas, pela recomendação ao atual responsável no sentido de observar com maior rigor a relação dos documentos de remessa obrigatória a esta Corte de Contas, elencadas ao INTC-MS de 35 de 2011, alterada pelo INTC-MS de 36 de 2012, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerra a discussão, passamos à votação de forma regimental. Com o voto, conselheiro Leandro Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, nós ratificamos os pareceres dados nos processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores servidores dessa casa, nos processos a meu cargo, acolhi as posições do corpo técnico, bem como as opiniões da auditoria e da Procuradoria de Contas, e com base nas normas legais adotadas nos votos, decidi as matérias com as seguintes soluções. Iniciando pelo processo de número 3.803/2012, Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Itaporã, exercício 2011, titular Marco Antônio Paco, emitir parecer prévio favorável à aprovação do Balanço Geral do órgão, exercício e titularidade acima identificados. No processo 3.606/2014, prestação de contas da gestão anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Verde, Mato Grosso, exercício 2013, titular Mário Alberto Kruger, declarei irregular e aprovada a prestação de contas da gestão do órgão, exercício e gestão acima identificados.
Nos próximos 2 processos de relatórios resumidos de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Bandeirante, ambos sobre a responsabilidade do mesmo titular, senhor Márcio Faustino de Queiroz, do processo 9.803/2013, relatório resumido de execução orçamentária do período relativo ao primeiro trimestre do exercício 2013 e do processo 6.472/2013, relatório resumido de execução orçamentária relativo ao período do 6º bimestre do exercício 2012. Apliquei multas de 100 UFERMs ao titular acima nominado em cada um dos processos acima identificados em função da sua desídia configurada nas faltas de remessa dos relatórios resumidos de execução orçamentária para exame desta Corte de Contas e determinei que o mesmo encaminhe no prazo de 60 dias os referidos expedientes sob a pena do impulso das providências visando a instauração de tomadas de contas do município. E, por derradeiro, no processo 6.913/2013, Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, exercício titular Francisco Vanderlei Mota, declarei irregular o orçamento programa do órgão e período acima identificados. Determinei o apensamento do processo ao balanço geral do exercício respectivo. Apliquei multas ao titular acima nominado de 40 UFERMs em virtude das anomalias detectadas no procedimento e de 5 UFERMs em função da remessa intempestiva dos documentos requisitados na notificação que lhe foi expedida e, finalmente, enderecei ao titular as recomendações inseridas no voto. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, o conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingues Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovado ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro substituto Leandro Lobo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhem do plenário, processo da relatoria do conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, relacionadas na pauta. Em todos os processos aqui mencionados, senhor presidente, nós mantemos pareceres, são os pareceres. Com a palavra, o conselheiro substituto Leandro Lobo, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas. Nos processos sob minha relatoria, acolhi as posições do corpo técnico, bem como as opiniões da auditoria e do Ministério Público de Contas, e com base nas normas legais adotadas nos votos, proponho ao Tribunal Pleno que as matérias sejam decididas com as seguintes soluções. Nos próximos 3 processos de prestações de contas de gestões relativos ao exercício de 2012, processo número 6.298/2013, do Instituto de Previdência Social de Servidores Municipais de Nova Andradina, titular Edna Schulli, processo número 11.190/2013, do Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, titular Humberto de Matos Brits, processo número 11.252/2013, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, titulares Paulo Alberto de Oliveira e Humberto de Matos Brits, declarar regulares e aprovadas as prestações de contas das gestões, exercícios e titularidades acima identificadas. Em todos os processos relatados pela comunicação do resultado, nos termos da Lei Complementar número 160/2012 e do regimento interno deste tribunal. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingues Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingues. Com o relator. Aprovado ao expediente. Encerrada a pauta de julgamentos dos processos, passamos às fases das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerradas as fases das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.